Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente do Partido, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, meus senhores, meus amigos, eu vou ser um pouco mais longo que os 3 minutos, podem desligar o relógio, tem ali um acordo com o Presidente da Mesa, porque eu não vou participar no desporto que tem vindo a ser praticado aqui nesta convenção, que é chutar ao golo do Costa e Companhia Limitada. Eu venho com 3 mensagens fundamentais para dentro do partido. Em primeiro lugar, nós estamos numa altura em que temos que deixar de jogar à defesa. Ou seja, quando dizem o Chega é, o Chega faz, não é. Nós temos que contrapor argumentos, seja nas conversas privadas, sem sermos agressivos, mas sendo assertivos. Nós temos que acreditar naquilo que dizemos. É muito giro, a gente vem aqui, bate-se umas palmas, as pessoas levantam-se, está tudo bem, saímos daqui, fica tudo na mesma. Não é assim que nós temos que nos comportar. Nós temos que dizer, o Chega é o partido de um homem só, mitos. Exatamente, vocês todos são hologramas do André Ventura, pá, não existem, pá, não são ninguém, pá. Os milhares de militantes do Chega não são ninguém, as centenas de milhares de votantes do Chega também não são ninguém, porque só existe o André Ventura, só que ele é muito mais importante que o Santo António, que podia estar em 2 sítios ao mesmo tempo, André Ventura pode estar em 500 mil sítios ao mesmo tempo. Bom, outro mito é Chega a um partido de extrema-direita e agora vem a extrema-direita europeia toda, vem aqui à nossa convenção. É mentira. A extrema-direita não existe. Aquilo que eles chamam de extrema-direita, a rapaziada marxista, são todos de raiz marxista, sejam eles nazis, nacional-socialistas, sejam eles os fascistas italianos, porque todos eles têm raiz marxista ou têm raiz nas internacionais de Moscovo. Todos, incluindo a social-democracia. Portanto, quando se diz que o PSD é um partido social-democrata de direita, não é verdade. Não é verdade. A dicotomia não é direita-esquerda, a dicotomia é entre liberdade e totalitarismo. Todos aqueles que têm raiz marxista são de raiz totalitária. Nós somos de raiz da liberdade. Portanto, o Chega defende a liberdade, como defende a família, como defende os pequenos empresários, como defende o cidadão acima de tudo. E o Estado de Direito. Os outros todos defendem Estados totalitários, como se tem visto agora neste governo de maioria absoluta, em que realmente é a quintinha do Dr. Costa e dos seus amigos. Já vai atento poucos para pôr no governo. Portanto, é muito importante que quando atacarem o Chega, retorquir com argumentos válidos e argumentos palpáveis. Nós não somos extremistas, somos radicais. Qual é a diferença entre radicalismo e extremismo? O radicalismo político é acreditar nas suas ideias e praticá-las até ao fim. Foi uma escola que nasceu em França nos anos 70, pelo Jean-Jacques Schreiber, que era o chamado radical de centro. Era um centrista, mas radical na sua defesa. Depois não funcionou, porque ele próprio meteu-se numas negociatas complicadas. Agora, uma coisa é ser radical, que é o que nós somos, nós defendemos os nossos valores de uma forma radical, porque não abdicamos, como toda a gente aqui disse. Agora, extremistas não somos. Um partido que defende uma economia liberal, que defende a família, que defende o cidadão, não pode ser extremista, meus caros amigos. Em segundo lugar, a segunda nota que vos trago é uma nota eleitoral já aqui referida pelo nosso Presidente André Ventura, e com toda a razão, temos pela frente 2 eleições, talvez 3, mas na terceira eu não me queria pronunciar porque não gosto de falar daquilo que não sei. Portanto, não sei se vamos ter, se não vamos ter, não falamos. As 2 que temos pela frente, de certeza, são as eleições da Região Autónoma da Madeira e as europeias. Quanto à Região Autónoma da Madeira, os nossos amigos madeirenses podem ter a certeza de uma coisa, é que todo o Chega está convosco, todo o Chega vos apoia, porque para nós, Açores e Madeira fazem parte, e Portugal continental, fazem parte de uma realidade única que se chama Portugal. E nós, em qualquer sítio de Portugal, defendemos aquilo que é Portugal.
As segundas eleições, como disse o nosso Presidente, eu até pareço um lambotas, disse o nosso Presidente, mas é o facto que ele disse, são talvez as eleições mais importantes em perspectiva para nós. São as eleições em que podemos ter o maior resultado de sempre do Chega. E porquê? Porque são eleições em que cada voto conta. Ao contrário das autárquicas, ao contrário das legislativas, ao contrário das presidenciais não por acaso, mas até das regionais, o que é facto é que não há círculos eleitorais. Portanto, todo o Portugal, continental e ilhas, cada voto é um voto nos nossos candidatos. E se pensam que aquilo do Parlamento Europeu é uma coisa onde estão lá uns tipos sentados e umas miúdas e tal, que não fazem a ponta de um chavalho e que estão ali a ganhar uns cobres a mais e tal, estão muito enganados. Há-os assim, como também os há assim no nosso Parlamento e muitos, tirando o nosso grupo parlamentar, claro. E portanto, se nós quisermos fazer um trabalho à Chega, duro, difícil, contundente, assertivo, é muito difícil. Mas o Chega tem que ultrapassar esta barreira, porque o Chega tem que ser alguém a nível internacional. Um grande partido só é grande se tiver uma presença internacional. Neste caso, presença internacional na Europa. Já não falo no atlantismo, deixamos isso para outras calendas. Agora, na Europa temos que ser importantes. Na Europa a nossa voz tem que ser ouvida. Na Europa tem que contar connosco. E vamos fazer com que isso aconteça. Porque, ao contrário da maioria dos outros partidos, nós temos gente capaz, gente com experiência, gente com capacidade internacional suficiente para representar o Chega e, portanto, Portugal e os portugueses, como os outros não o fazem. Que andam a soldo dos seus Jorge Soros e outros que tais, e de máfias internacionais e dos catares da vida, tudo a ganhar dinheiro e encher os bolsos, e esquecem-se do mais importante, que são aqueles que os elegeram. Nós isso não faremos, nem nunca acontecerá. Repito, nunca acontecerá. Em terceiro e último lugar, estamos a falar de eleições. É preciso ganhar eleições. Não se ganham eleições aqui sentados. Não se ganham eleições com o pobre do nosso Presidente André Ventura a andar que nem maluco pelo país todo, a falar o país todo, ele faz, ele ganha, e nós todos à sombra. Não, não. Nós temos que sair para a rua. Oh, meus caros amigos, se os professores vão para a rua, se as forças de segurança vão para a rua, se os amantes dos animais vão para a rua, se os agricultores vão para a rua, porquê é que nós não vamos para a rua? Chega! Nós temos que sair do sofá, temos que sair da lareira, temos que sair do aconchego e ir para a rua e dizer aqui estamos nós, porque temos força para isso. Agora, há aqui um pormenor que me parece importante e não me levem a mal. Eu não vejo nesta sala a juventude que eu gostaria de ver. Eu não quero que a juventude do Chega seja igual às outras. Que seja um canal para criar boys and girls. Que seja um canal para o tacho. Eu não gostaria que a juventude do Chega fosse dessa direção. Eu queria ver a juventude do Chega, chamem-me saudosista, chamem-me o que quiserem, como nós éramos, eu e ali o Jorge Galveias, ele no PPD e eu no CDS, a lutarmos nas ruas à cacetada, não é preciso dar a cacetada, à cacetada com a MRPP, com o PC, aquilo era uma limpeza, e eu vou-vos dizer uma coisa, era a nossa alegria trabalhar para Portugal através de um partido democrático. E ganhámos nós e o PPD quando criámos a Aliança Democrática. E se Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa não tivessem tragicamente sido assassinados, nós ainda hoje teríamos um governo de Portugal completamente diferente. Agora, felizmente temos o André Ventura e todos nós estamos a apoiá-lo. Porque o André Ventura, não há Chega sem André Ventura, mas também não há Chega sem nós todos. Portanto, nós estamos numa simbiose com o nosso Presidente. E quem negar isso, faça favor, vá para outro sítio. Mas não chateie. Ele pedia às distritais,
às conselhias, aos delegados, a toda a gente, acarinhem a juventude. Mas façam-nos trabalhar. Mandem-nos para as escolas. Mandem-nos para os sítios de jovens, para os clubes. Dizer que nós estamos aqui. Que combatam o bullying, que muitas vezes eles são sujeitos. Que os pais e os tios e as famílias ajudem a juventude a ser chega. E a dizer chega ao bullying, chega a serem perseguidos, chega a serem considerados como de segunda. Não, nós somos de primeira. Se os outros são de segunda, o problema é deles. Portanto, eu fazia um apelo a todos. Deem mais importância à juventude, tragam mais juventude, façam que a juventude nos obrigue a ir para as ruas e que eles próprios vão para as ruas. Eu agora, já que estou assim inspirado, vou terminar da mesma maneira que terminei o célebre comício do São Luís, no dia 4 de novembro de 1974, em que eu fui o último orador, era nessa altura Secretário-Geral da Juventude Centrista, e esse comício acabou, como alguns de vocês devem lembrar, à cacetada. Teve que vir o Jaime Neves com os sainitos dos comandos para nos dar uma ajuda, porque aquilo era uma avalanche de MRPPs, de PCPs, da Polícia Militar, tudo a querer bater na gente. E eu nesse comício, e acabámos por ganhar, acabei da seguinte forma: já não tenho a mesma genica, já não tenho a mesma voz, já não tenho mesmo a mesma garra, mas eu vou apresentar-vos. Era assim: porque somos os melhores, porque somos os mais aptos, porque somos os mais puros, venceremos! Viva o Chega, viva a Ventura, viva Portugal!